Fala rapaziada, beleza? Vamos aos jogos de hoje, desta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Só jogo bom do Super Mundial de Clubes da FIFA. Red Bull Salzburgo versus Real Madrid. Red Bull Salzburgo versus Real Madrid. Horário de jogo às 22 horas. Onde assistir esse jogão? TV Globo, Sport TV, DAZN e Cazé TV. Real Madrid, se ganhar, vai ser o primeiro do grupo. Meu amigo. No estádio Lincoln Field. Meu amigo. Juventus versus Manchester City. Juventus versus Manchester City. Horário de jogo às 16 horas. Onde assistir esse jogão? TV Globo, Sport TV, DAZN e Cazé TV no YouTube. Aqui, quem ganhar será o primeiro colocado do grupo. É isso mesmo. No estádio Camp World, quem ganhar aqui será o primeiro colocado do grupo. Idade Casablanca versus Al Ain. Idade Casablanca versus Al Ain. Horário de jogo às 16 horas. Onde assistir esse jogão? Sport TV, DAZN, Cazé TV no YouTube, no estádio Anfield. Meu amigo. Al Ain querendo uma vitória aqui, ó. Boa sorte aos dois times. Al Hilal versus Pachuca. Al Hilal versus Pachuca. Aqui vale classificação para as oitavas de final. Jogo duro. Al Hilal versus Pachuca. Horário de jogo às 22 horas. Onde assistir esse jogão? Sport TV, DAZN, Cazé TV no YouTube, no Jets Park, no estádio Jets Park. Meu amigo. Brasileirão Série B. Vamos ao Brasileirão Série B. Hoje tem CRB versus América Mineiro. CRB versus América Mineiro. Horário de jogo às 21 horas e 35 minutos. Onde assistir esse jogão? Rede TV, ESPN, Disney+, e Desimpedidos no estádio Rei Pelé. 0x0 com o Inter de Miami. Primeiro jogo foi na abertura, minha gente. Palmeiras empatou 0x0 com Porto de Portugal. Palmeiras 0x0 com Porto. Já o Botafogo começou bonito na competição, ganhando de 2x1 do Seattle Sounders. Botafogo ganhando de 2x1 do Seattle Sounders. PSG 4x0 no Atlético de Madrid. PSG 4x0 no Atlético de Madrid. Bayern de Munique 10x0 em Auckland City. Bayern de Munique faz apenas 10x0 no time do Auckland City. 2x2. Boca Juniors e Benfica. Boca Juniors mereceu a vitória, mas deixou empatar no final do jogo. Chelsea 2x0 em cima do Los Angeles FC. Chelsea 2x0 em cima do Los Angeles FC. Flamengo 2x0 em cima do Esperance. Boca Juniors 2x2 contra o Benfica. Chelsea, Fluminense empata 0x0 com o Borussia Dortmund. River Plate 3x1 em cima do Urawa Red Diamonds. River Plate 3x1. Ulsan versus Mamelodi Sundowns. Ulsan 0, Mamelodi Sundowns 1. Mamelodi Sundowns ganha o jogo de 1x0. 1x1, empatam no jogo. Monterrey 1, Internacional 1. 1x1. Real Madrid e Al Hilal empatam em 1x1. Real Madrid versus Al Hilal. Manchester City 2x0 em cima do Idade Casablanca. Manchester City 2x0 em cima do Idade Casablanca. Pachuca versus Salzburgo 2x1 Salzburgo. Pachuca versus Salzburgo 2x1 para o Salzburgo. Juventus Al Ain. Al Ain versus Juventus 5x0 para Juventus. Palmeiras versus Al Ahly 2x0 para o Palmeiras. PSG e Botafogo, olha aí, gente. Botafogo 1x0 em cima do PSG. Inter de Miami versus Porto. Inter de Miami 2x1 em cima do Porto. Atlético de Madrid versus Seattle Sounders. 3x1 para o Atlético de Madrid. Flamengo 3x1 no Chelsea. Olha aí, gente. Flamengo 3x1 no Chelsea. Bayern de Munique 2x1 no Boca Juniors.
Bayern de Munique 2-1 em cima do Boca Juniors. Benfica versus Auckland City, 6-0 por Benfica. Los Angeles FC versus Esperance, 1-0 Esperance. Fluminense 4-2 no Ulsan. Olha aí, gente, Fluminense 4-2 no Ulsan. Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund 4-3 para o Borussia Dortmund. Inter de Milão versus Urawa Red Diamonds, 2-1 Inter de Milão em cima do Urawa Red Diamonds. River Plate empata em 0-0 com o Monterrey. River Plate 0-0 contra o Monterrey. Juventus ganhou o Idade Casablanca por 4-1. Já o Real Madrid bateu no Pachuca com 1 a menos por 3-1. Salzburgo 0, Al Hilal 0. Salzburgo e Al Hilal empataram em 0-0. Manchester City, Al Ain 6-0 para o Manchester City. Atlético de Madrid vence o Botafogo por 1-0. PSG garante a vitória de 2-0 do Seattle Sounders. Porto empata por 4-4 com o Al Ahly. Inter de Miami empata por 2-2 com o Palmeiras. O Auckland City versus Boca Juniors empataram em 1-1. Já o Benfica ganhou de 1-0 do Bayern de Munique. Flamengo empata o jogo por 1-1 com Los Angeles. Chelsea 3-0 em cima do Esperance. Fluminense empata 0-0 com Mamelodi Sundowns. Fluminense empata o jogo. Borussia Dortmund ganha de 1-0 do Ulsan. Urawa Red Diamonds perde por 3-0 do Monterrey. Inter de Milão 2-0 no River Plate. Primeiro colocado Palmeiras, 5 pontos. Segundo colocado Inter de Miami, 5 pontos. Os dois classificados. Já o Porto e o Al Ahly estão indo embora, estão fora da competição. Grupo B, primeiro colocado PSG, com 6 pontos. Segundo colocado Botafogo, 6 pontos. Terceiro colocado Atlético de Madrid, 6 pontos. Quarto colocado Seattle Sounders, 0 ponto. Atlético de Madrid e Seattle Sounders estão indo embora da competição. PSG e Botafogo estão nas oitavas de finais. Classificação do Grupo C. Primeiro colocado Benfica, 7 pontos. Segundo colocado Bayern de Munique, 6 pontos. Terceiro colocado Boca Juniors, 2 pontos. Quarto colocado Auckland City, 1 ponto. Benfica e Bayern de Munique avançaram para as oitavas de final. Já o Boca Juniors e o Auckland City estão eliminados. Classificação do Grupo D. Primeiro colocado Flamengo, 7 pontos. Segundo colocado Chelsea, 6 pontos. Terceiro colocado Esperance, 3 pontos. Quarto colocado Los Angeles FC, 1 ponto. Flamengo e Chelsea classificado para a oitava de final. Esperança e Los Angeles FC tá fora da competição, eliminado. Classificação do Grupo E. Primeiro colocado Inter de Milão, 7 pontos. Segundo colocado Monterrey, 5 pontos. Terceiro colocado River Plate, 4 pontos. Quarto colocado Urawa Red Diamonds. Inter de Milão e Monterrey classificados para as oitavas. River Plate eliminado. Grupo F, primeiro colocado Borussia Dortmund, 7 pontos. Segundo colocado Fluminense, 5 pontos. Terceiro colocado Sundowns, 4 pontos. Quarto colocado Ulsan, 0 pontos. Borussia Dortmund e Fluminense classificado para as oitavas de final. Sundowns e Ulsan eliminado da competição. Os brasileiros muito bem nessa competição, minha gente. Estão muito bem.